Olá pessoal, tudo bem? Vamos encerrar essa aula 22 então falando sobre classes de armazenamento. A linguagem C possui 4 classes de armazenamento: auto, static, extern e register. Vamos falar sobre as 4. As classes de armazenamento elas funcionam como modificadores, porque elas alteram as características de armazenamento das variáveis. Então, vamos dar uma olhada aqui na primeira classe, a classe chamada auto. Essa classe chamada auto, ela trabalha dentro das funções. Então, quando você declara uma variável dentro de uma função, automaticamente ela é uma variável do tipo auto. Então, vamos aqui a um exemplo. Digamos que eu tenho uma função denominada teste e eu declaro aqui uma variável denominada local1 como int. Vai dar no mesmo eu declarar essa mesma variável colocando a palavra auto antes dela. Vamos agora para o segundo tipo, o static. Essa classe de armazenamento static, ela é o default das variáveis globais. Então, quando você declara uma variável global, automaticamente ela faz parte dessa classe static. Vamos ao exemplo. Tanto faz eu declarar uma variável global dessa forma ou acrescentando a palavra static antes dela. Isso não vai mudar nada. Agora, se eu utilizar a palavra static antes de uma variável local, aí as regras do jogo mudam. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui nessa função teste as variáveis a e b, sendo que a variável a está declarada como static. O que acontece quando eu chamo essa função? Olha só, chamando essa função, a variável a começa valendo 0. A variável b também começa valendo 0. Eu incremento o valor de a, vai para 1, incremento o valor de b, também vai para 1, mando imprimir os dois valores, vai sair 1 e 1. Se eu chamo essa função teste novamente, o que vai acontecer? A variável a ela não será declarada novamente, porque o modificador static vai preservar o valor dessa variável mesmo com a finalização da função. Então, o que vai acontecer aqui? Chamando pela segunda vez, a variável a vai receber 1 mais 1, porque ela preservou o valor dela, e a variável b vai receber 0 mais 1. E a impressão disso vai ser, então, 2 e 1. Vamos dar uma olhada na prática para ver como isso funciona. Eu tenho aqui a minha função, main, está chamando a função teste duas vezes. Vamos ver, então, a execução. Está lá. A primeira vez que a função teste é executada, ela imprime o número 1 e o número 1. Sendo que esse primeiro é o A e esse segundo é o B. A segunda vez que a função teste é chamada, ela imprime o A valendo 2 e o B valendo 1. Vamos chamar aqui pela terceira vez essa função e vamos analisar o resultado. Tá aí, como esperado, a variável A mantém o valor mesmo após a finalização da função. Retornando agora, vamos analisar o extern. A classe de armazenamento extern ela tem utilidade fora das funções. Então você não declara uma variável extern dentro de uma função, somente fora de uma função. E qual é a característica dela? Ela pode ser acessada de outros arquivos. Então o que acontece? Digamos que você tenha um projeto que tenha dois arquivos, o arquivo main e o arquivo second. Então, vamos ver com um exemplo como é que isso funciona. Digamos que eu tenha um projeto constituído de dois arquivos, o main.c e o second.c. E no arquivo main.c, eu declaro aqui uma variável global e atribuo um número a ela, o número 3. E dentro da minha função main, eu chamo aqui uma função teste. Só que essa função teste, eu não vou escrevê-la aqui dentro de main, eu vou escrevê-la dentro de second. Então, vamos dar uma olhada. Escrevi aqui a minha função teste, que está tentando imprimir aqui o valor de global. Só que o que acontece é que ela não enxerga essa variável global. Por quê? Porque essa variável global está dentro do arquivo main. Então, para que ela possa enxergar essa variável global, a gente acrescenta isso, extern int global. Então, o que eu estou fazendo aqui não é declarando uma nova variável global, e sim permitindo o acesso externo dessa variável global que foi declarada aqui. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Eu tenho aqui o meu código, eu vou criar aqui um novo arquivo.
Já vou salvar esse arquivo como second. E vamos criar aqui então extern int global. Vou criar aqui minha função teste, teste2, né, porque o teste já existe lá. E mandar imprimir aqui o valor de global. Vou colocar aqui uma mensagem. Estou na função, estou no arquivo second.c. Vamos voltar aqui. Eu vou fazer aqui uma chamada para teste 2 e eu vou declarar aqui a variável global int global, atribuindo a ela o número 4. Vamos ver como fica isso. Vamos salvar. Salvar todos os arquivos, compilando, executando. Tá lá. Então, 1.1.2.1.3.1 já é do código anterior. E a mensagem aqui, estou no arquivo second.c e eu consigo então acessar o valor global contido no arquivo main. Vamos passar agora para o último tipo de classe de armazenamento, que é o register. A classe de armazenamento register permite que as variáveis sejam armazenadas dentro de registradores da CPU e não dentro da memória RAM. Então, com isso, as variáveis que são declaradas dentro de registradores têm um acesso mais rápido do que o acesso feito pela memória RAM. Bom, pessoal, é isso. Então a gente encerra esse assunto de classes de armazenamento. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu te ajudo.